Olá, pessoal, boa noite. A gente está aqui hoje com mais um Papo Técnico e Confraria, hoje com o nosso convidado muito especial, Augusto. E antes de falar do currículo de Augusto, que é muito bonito, não, assim, né? Gostaria de dar as boas-vindas a vocês que estão nos assistindo. Queria saber se vocês estão ouvindo, se estão vendo. Se não estiverem ouvindo o áudio, tiver algum picote de vídeo, por favor, coloca lá no chat para a gente poder consertar, porque ao vivo faz parte, né? Às vezes acontece. Queria passar a palavra a Tamires para dar boa noite para vocês, para depois eu falar do vinho de hoje. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Já estávamos com saudade. A gente está aqui caminhando já para a nossa live de encerramento, né? Porque o ano já está acabando, mas a gente não poderia deixar de trazer Augusto aqui nessa live para falar dos temas polêmicos que transitam aí no Supremo Tribunal que diz respeito à matéria tributária. Então, como a Milza falou, prazer estar com você aqui de novo, Loirinha. Hoje nós estamos sem a Carla, nossa parceira, em razão de motivos pessoais, ela não pôde estar presente, mas sempre faz muita falta e deve estar sentindo falta de estar aqui conosco também. Mas como o Milza falou, a gente precisa da informação de vocês aqui no chat para saber se todos estão ouvindo bem, para que a gente possa começar o conteúdo sem nenhuma interrupção. E hoje a live é um pouquinho diferente, não temos vinho na mesa. Hoje nós temos dois outros elementos alcoólicos na mesa. Vou deixar a Milza traçar as características e depois falar um pouquinho do Augusto. Amigo, de qualquer forma, muito obrigado pelo seu aceite, pela sua presença. Então, gente, hoje nós tivemos uma live, uma confraria um pouco mesclada, entendeu? Porque o nosso amigo Augusto gosta muito de cerveja, que eu quase, né, Ela não gosta, né? Não é gosta. Um negócio que é muito sofrido para mim. E aí, a Casa do Porto, então, mandou um espumante maravilhoso que a Tamires agradeceu imensamente. Eu amei, é o meu preferido, espumante. E eu e Augusto, nós estamos, né, nos entretendo com uma cervejinha básica, que é um objeto de escolha no momento. E vou falar um pouquinho do espumante da Casa do Porto, tá? É esse espumante aqui, da Espanha, Bodegas Abánico da Catalunha. É um espumante com 20 meses de maturação, mesmo processo dos bons champanhes. Cremoso, finíssimo e intenso. Uma ótima sugestão para o final de ano, tá? Proveniente da região da Catalunha, né? Região promissora, berço, que é de lá que saem os melhores espumantes de cava. Solo pobre, com baixo índice pluviométrico, garantem rótulos com a qualidade bem acima da média. Nunca sabia que solo pobre fazia alguma coisa boa. Sempre achava que tinha que ser um solo, inclusive fértil. Inclusive estava lá na Casa do Porto conversando com o Gil sobre o espumante, aí eu li e falei, solo pobre? Nossa, coitado, não vou ler isso não. Ele, não, mas isso aí é bom. Aí eu falei assim, gente, aonde que o solo pobre é bom, né? É verdade, inclusive ele é da mesma região de um outro espumante muito especial que vende aqui em Vitória hoje, muito conhecido na Espanha, chamado Freixenet. Ele é da mesma região e é caracterizado solo pobre, aquele que produz pouca água, pouca né? água. Ele é e ele traz a acidez necessária para os espumantes na Espanha, conhecidos como cavas. Né? E aí, já que eu gosto mais de espumante, vai ficar aqui do meu lado. Isso, vai ficar do lado dela, porque é ela que está consumindo realmente ele, tá? O preço na Casa do Porto é muito bom, é R$ 159 para um espumante de qualidade. As pessoas que estão acostumadas a consumir sabem que isso não é um preço alto, tá? E comprando a caixa, sai por R$ 135 a garrafa. Se comprar caixa com 6. Caixa com 6, exatamente. Maravilhoso espumante, apesar de eu não estar consumindo, provei. Muito bom, Tamires, muito super bom. Indicado. Obrigado, Casa do Porto, por sempre estar conosco. Obrigado, Casa do Porto. Feito com afeto, que enviou a nossa tábua linda, maravilhosa. Já tá uma delícia, a gente já comeu metade aqui antes de começar a live. O pessoal chegou nervoso aqui hoje. Agência Fornexus, que hoje se desdobrou para conseguir preparar a live pra gente, muita correria. E muito obrigada aos nossos apoiadores. E agora, apresentando Augusto.
Peraí, gente, eu preciso pegar a apresentação de Augusto aqui, que a apresentação de Augusto foi cumprida. Tá? Ele não é só um rostinho bonito, como ele fala, né? Então, mas a gente precisa cumprir as formalidades e apresentar o currículo do Augusto. Agradeço por vocês me ajudarem nessa missão. Especialista em direito tributário. Não tá aqui. Augusto, se apresente, por favor. Não. Fala um pouco da sua área de atuação. Eu quero que você se apresente, porque você tem um currículo muito massa. Fino. Um currículo fino. Sem falar da elegância dele hoje, nesses tons monocromáticos. Obrigado. Primeiramente, eu sou amigo da Tamires e da Milza. Essa é a primeira coisa do meu currículo, né? Depois sou advogado, professor, atuo na área tributária há bastante tempo aí, minha área de especialização. E participo da OAB na condição de coordenador de relações institucionais na Comissão de Direito Tributário, né? Então a gente se relaciona aí com todos os outros órgãos. Tudo que for para fora da OAB é da nossa alçada. Ok. E sou um estudioso, sou um interessado aí nas novidades, né? E o direito tributário, de uns tempos para cá, sobretudo depois da pandemia, por conta da virtualização dos processos e dos julgamentos, ganhou uma velocidade muito grande, né? Na pandemia, o STF julgou mais causas de direito tributário do que, se eu não me engano, nos últimos 10 anos. Então, tô aqui, eu acho que muito por conta disso, porque tudo que é novo e atual me interessa. Porque acaba mudando realmente, ultimamente está mudando mais rápido até do que o habitual. E trouxe um impacto social maior, financeiro também. Sim. Enfim, e na verdade as causas chegaram mais rápidas no Supremo, e aí você também tem mudanças de composição, que na verdade interferem no resultado dos julgamentos, na tomada de posição. Isso tudo acelerou com a virtualização dos processos, que foi acelerada pela pandemia. Então, assim, essas novidades todas... a gente imaginava que tudo isso ia acontecer em virtude de uma pandemia, né? Não, ninguém nem imaginava que ia ter uma pandemia. Não, mas assim, no início da pandemia as pessoas falavam, nós vamos migrar de modelos... analógicos que ainda eram existentes para digitais, tudo isso a gente já sabia que aconteceria, que viria, né? A gente já imaginava que ia acontecer, por conta de todo o ecossistema estar travado ali. Agora, a gente não imaginava que teria um desdobramento jurídico a partir disso, né? O que por um lado foi bom, porque ganhou velocidade, por outro lado foi ruim, porque perdeu relevância, né? Assim, já está entrando no tema, assim. Uma das mudanças aí que a virtualização trouxe para os julgamentos nos tribunais é a criação do plenário virtual no STF. Todos esses temas aí, ultimamente julgados, eles vão no plenário virtual, porque os ministros não se encontram para julgar. Vai lá um advogado, faz sustentação oral e tal. Na verdade, eles depositam o voto no chat, né? Na sala lá, e aí, que é o plenário virtual, e aí os outros ministros vão vendo os votos e vão colocando os seus votos ali. Então você tornou algo muito impessoal, não tem o cara a cara, não tem, né, o cara não aparece na TV Justiça, não tem um advogado para ele enfrentar. É isso que eu ia falar, não há um status online que possa ser visto, isso aí. Não, você pode até um encontro online, mas assim, você não tem sustentação oral ali, isso é feito antes, abre-se o prazo de 7 dias para os votos serem colocados ali, eles vão depositando, aí o cara coloca do jeito que ele quiser. Então o poder da emoção nisso zero, né? Acabou toda a interferência, assim, isso aí tudo acabou. E aí por isso que esses julgamentos, assim, embora em quantidade foram bons, em qualidade, assim, né, em termos de vitórias do contribuinte, eles foram ruins, porque perdeu-se muito mais do que ganhou. E assim, com decisões do próprio STF que contrariam o próprio STF numa configuração, uma formatação que não é tão diferente da que você tem hoje. Então assim, você tem menos constrangimento do julgador em mudar de posição ou justificar por um argumento que não é tão coerente, assim, enfim, tem alguns casos. Porque acaba não tendo aquela famosa, o questionamento, né? Mas eu votei assim antes, mas agora eu não quero mais. E não tem ali um confronto, não tem não tem um tete a tete para poder... Você perde todo o calor e toda a emoção do contato pessoal, assim, né? Isso aí vale para tudo, vale para reunião, vale para aula e vale para os julgamentos também. Para tudo, né? A gente sentiu impactos em todas as áreas da nossa vida. Na aula nem se fala, mas assim, se imaginar que a emoção era algo extremamente relevante para se convencer alguém a tomar alguma decisão no que diz respeito a matérias no judiciário, perder isso, eu acho isso muito... E o contribuinte... Acho perder uma fatia uma etapa muito grande do processo. Porque nos julgamentos, essa emoção aí, ela se refere à consequência da sua posição. Mesmo que ela seja tecnicamente coerente, correta, você considera a consequência. Assim, e no final das contas, o STF sempre levou em conta as consequências quando quis.
Só que com essa distância aí do online, as consequências foram sempre colocadas em favor do fisco, vamos chamar assim, né? Sempre menos em favor do contribuinte. Então, e aí isso aí fica refletido até pela quantidade de julgados que o STF ganhou, que o contribuinte ganhou e que o contribuinte perdeu. Ou seja, você quer dizer que hoje existe ainda mais uma força de decisão para o lado do fisco do que para o contribuinte. E eu não falo achei péssimo. E eu não falo assim nem por uma questão de incoerência técnica mesmo, assim, né? Não, porque existem situações que são tomadas de posição, pode ir para um lado, pode ir para o outro. Essa análise ela é ruim do ponto de vista da própria coerência. Né? Todas essas causas aí, por exemplo, em que o ICMS foi retirado da base do PIS e da COFINS por entender que ele não é receita do contribuinte, quando Alexandre de Moraes dá um voto com relação à mesma fundamentação, com base na CPRB, né? CVRB ou CPRB, Comissão sobre a Contribuição sobre a Receita Bruta. Sim. Ele vai dizer que isso é um benefício fiscal e ele cria uma outra argumentação ali que não teve nem condição de ser rebatida, que se você for levar... Claro que é a tomada de posição do ministro, mas ela é incoerente com o que o próprio STF falou antes. E aí você não tem condição das pessoas se encontrarem, terem um debate maior e conseguir mudar isso aí. Ele muda o rumo da conversa, você não tem como brigar porque ele mudou o caminhar daquela história. Sim. E a coisa se perde. Foi o que aconteceu com a tese do século, que todo mundo teve resultados muito inesperados. Isso. E aí, frente ao que se previa. Exato. E aí tem outros desdobramentos desse aí que você viu, um desdobramento coerente e que não aconteceram, ou que não vem acontecendo. A CPRB é uma, né? E aí agora tem o ISS, que, enfim, tem outras coisas que a questão do plenário virtual, a virtualização dos julgamentos, ela foi ruim, assim, né? Nesse ponto, em termos de qualidade. Então, já entrando no nosso assunto, qual o primeiro ponto que você acha que foi mais, assim, gritante, polêmico e que mais vai... assim, uma coisa é gritante polêmico, outra coisa é impacto no bolso, porque nem sempre o gritante polêmico gera tanto impacto. Sim. Então vamos para os dois. O gritante polêmico e o impacto. O mais polêmico é esse aí que está sendo julgado agora, que acaba sexta-feira, né? Que é... Na verdade, não acaba sexta-feira, acabaria sexta-feira. Por quê? Porque você começa no plenário virtual. Ok. Aí, mas se um ministro pede destaque, ou pede para que esse processo, destaque é uma das possibilidades, ele pede que esse processo vá para o julgamento presencial, ele pode ir. Entendi. Certo? Então, começa no virtual, pode chegar, às vezes acontece, você chega lá no... Tem 3, 4, 5, 6 votos, chega no último dia alguém pede. Não, vamos lá, porque aqui. E assim, teve o do ISS, foi isso, né? O contribuinte estava ganhando no plenário virtual, no último dia já tinha formado a maioria, o Fux pediu para ir para o presencial. Aí começa tudo de novo. Que é o que aconteceu. Ele pode rever o voto? Pode. Enquanto não terminar o julgamento. Misericórdia! Que isso? Então ele muda? Muda, ué. Só acaba quando termina, né? Jesus, só acaba quando termina. Só acaba quando termina. Ele muda o voto da segunda, então? Pode, não tem problema. Enquanto não finalizar o julgamento, do meio do julgamento ele pode começar de um jeito e terminar do outro. Não, eu quero rever meu voto, não tem problema. Isso para todos os tribunais, não tem problema. Só vale depois que encerra a sessão. E aí começou agora... Esse que eu acho que vai ser o mais impactante em termos de, juridicamente falando mesmo, assim, que é o que começou na sexta, mas ontem o ministro Fachin pediu destaque e ele vai para o plenário virtual. Presencial. Presencial, desculpe. Onde o contribuinte estava perdendo. Que é o que permite ao fisco, vamos chamar assim, cobrar do contribuinte que já ganhou uma determinada tese transitada em julgado, aquele tributo, quando ele incide mensalmente, quando a relação jurídica é continuada, como a gente chama, né? E geralmente as relações jurídicas continuadas, elas são mensais. Pode ser anuais, mas geralmente elas são mensais. Quando o STF decide, em alguns casos lá de repercussão geral, né? De maneira contrária ao que você ganhou e já transitou em julgado, o STF está entendendo que o fisco pode retomar a cobrança disso aí, a partir da vitória dele num plano geral. Você ganha no seu processo individual, você entra lá e fala, ó, eu contra minha empresa X. Entendi. Eu entrei com o processo e ganhei o processo. Sim. Aí o STF julgou e, por repercussão geral, o fisco ganhou. Isso. Aí o meu processo que eu ganhei individual, que foi contra essa decisão do STF, não tem validade. Isso, assim, não é que ela não tem validade. Isso, ela perde a validade. A partir dali. A partir dali. Ela não tem efeitos retroativos. Não, ela não tem efeito retroativo, mas eu perco. Perde.
Que é contrária à ideia. Não tem ideia. garantia nenhuma. Isso, que é contrária à Tem ideia misericórdia, de coisa gente. julgada que se Sim. tinha antes, que sempre Sim. se lia a Constituição. Assim, o STF está lendo essa cláusula, que é um dos preceitos fundamentais do nosso Estado de Direito, diferente. Nessas relações jurídicas, eles estão lendo em matéria tributária, porque a discussão é essa, se refere a CSLL lá, mas isso vai ter, como vai fazer uma repercussão geral, tem um impacto processual em todos os processos. Pensão alimentícia, previdenciário, tudo. Isso aí vai mudar muita coisa, assim. Até os livros aí que tratam desse assunto vão ter que serem revistos. Nova edição. E o STF está revendo. Esse, para mim, eu falo que o pessoal é a tese do século, essa aí é a tese da vida, porque assim, muda tudo, lógico. assim, altera tudo, toda a estrutura de julgado, assim, tanto em parte tributária, civil, criminal, muda tudo. Matéria de família. Muda tudo. E essa é o que está em pleno hoje? Essa que vai para o pleno, vai para o presencial? Já estava 5-2 para o fisco e o Fachin pediu para ir para o presencial. Entendi. Então lá, se a maioria vota a favor do fisco, aí que não tem segurança jurídica mesmo. Tem a segurança jurídica até você... Até não ter uma nova decisão. Isso, mas assim, do jeito que tá sendo votado, e aí não é uma falta de segurança, vamos chamar, é uma mudança de paradigma. É que a decisão contrária a você passa a valer de imediato, amanhã. Né? Então, ou seja, assim, não tem... Não se fala em planejamento, em orçamento para caso de empresa, então, considerando isso? Tem que ficar monitorando, assim, esse planejamento anual. A nossa conta contábil do possível e do provável é uma conta totalmente instável. Sim. Isso aí vai... E aí pode ir não é de um mês para o outro, né? Se o fato gerador é praticado todo dia... Beleza, pode acontecer no dia pro outro. Muda um conceito contábil na prática pra gente. Porque a nossa definição do possível e do provável para ser contabilizado no que diz respeito a direitos e obrigações em termos de processo, ele muda nesse sentido. Se eu for olhar para o cenário país hoje, eu não contabilizaria nada aquilo como garantia e nem como obrigação, se fosse o contrário. Enquanto tiver a discussão pendente. Exato. E assim, ou seja, em casos de constituição de passivo, você teria que ser extremamente prudente. Agora, já pensou você constituir passivo por causa do processo de outra pessoa que está correndo na justiça? Só que bagulho doido. Olha, que contingência é essa? Vocês falam bonitinho, eu falo logo rasgado. Que bagulho doido. Que bagulho é esse? Que contingência é essa que se mensura estatisticamente? Não dá nem para fazer isso hoje. Cada vez mais vocês vão precisar de um advogado, né? Não vai ter jeito. Não, assim, sério. Até para fazer esse cálculo do risco. Isso é de um absurdo sem fim. Não, e outra, assim, o que tem que entender também é que essas repercussões gerais, assim, essas decisões que podem impactar o que o contribuinte já ganhou, elas podem surgir de uma ação direta de inconstitucionalidade, que é uma ação genérica, que você sabe que foi proposta para aquilo, ou elas podem ser sacadas dentro de um processo individual qualquer. É por isso que Você tem um processo individual qualquer lá, o STF vê que aquilo vem se repetindo e fala, olha, vou afetar isso, é um tema de repercussão geral. Aí vira. Aí a partir desse momento que você não sabia que esse monte de processo existia, porque eles não são seus, você não sabe, né? Sim. Isso aí passa... Isso aí parece que vai acontecer. Gente, isso é muito louco. Então, ou seja, é como se essa questão que está sendo julgada agora, dos precedentes de direitos e garantias, ele encabeçasse todas as outras discussões tributárias que nós estamos na ansiedade aqui para que sejam concluídas, né? Vai dar uma outra repercussão. Uma outra repercussão. Sem dúvida. E, assim, fala você, Augusto, enquanto profissional de direito, qual é a sua sensação? E acho que você pode falar isso depois. E antes disso, citar o que te traz mais expectativa em matéria de direito hoje, em matéria tributária de direito, né? E qual a sua sensação? Porque depois eu mesmo podemos dar a nossa opinião enquanto contadores e depois enquanto empresários, porque nós temos dois sentimentos, né? Um de indignação e outro de medo, é o que eu tenho. Assim, eu sou pragmático, né? Então, assim, a minha sensação é que não vai ter tédio, né? Isso assim, aí. Sabe? Para leonino... Copinho cheio. Você é sempre copinho meio cheio, né? Meio cheio. Ainda bem, né? Mas assim, pro jeito que é empresário, pros nossos clientes, é uma insegurança tremenda, assim. Você lidar, às vezes... É porque eu me envolvo também, né? Com os meus clientes. Assim, eu sinto que o negócio do meu cliente é meu também. Eu me sinto parte. E assim, é angustiante. Você saber, você tá ali... vai ter outro nível de previsibilidade, outro nível de controle de risco, outro nível de eu chamo, não é propriamente um planejamento, mas você tem uma outra variante aí que pode dar errado. Na verdade, nesse caso não é planejamento, é adaptação de imprevistos. Ou isso, né? É diferente. Sim, porque olha bem, sim. Você traçou um planejamento, você fez, estudou, aí entra a nossa parte, fizemos contas,
né? Orçamento, previsibilidade. Beleza, colocamos a empresa naquele norte. De repente, tudo isso muda e aí... E muda a interpretação de como isso pode mudar. E isso aí a dificuldade está onde? Tá em um cliente entender que isso não é culpa sua, né? Não é? Sabe? Porque é difícil explicar isso. Porque não a gente já escuta rotineiramente o porquê você não me avisou, eu não sabia. A gente estava na discussão minutos antes aqui da live, isso assim... é muito difícil. O que nós vamos fazer quando o nosso cliente entende que nós temos que tomar conta, inclusive, do que é dele, né? Do funcionário dele, do histórico dele, dos e-mails dele, né? A gente comentando um caso correlato. Isso vai ficar muito pior, né? Porque a informação de quem é desavisado, ela vai crescer, né? Todo mundo vai, pô, não, mas eu não sabia. Mas por que isso? Isso reforça a necessidade mas da gente... tem situações que não tem como você saber mesmo. Não tem. Mas que contrato que resguarda você, advogado, e o contadora disso? Não tem. Não tem. É difícil. Então, assim, e outra coisa, isso vai crescer muito a necessidade de adaptação das empresas. Muito. Só existe um jeito disso aí ser suavizado. É você racionalizar, você diminuir as complexidades do sistema tributário. Aí existem várias coisas, a gente pode ficar uma semana aqui falando disso, né? Coisas práticas, né? Tipo, acabar a substituição tributária. Que parece que, né, o pessoal está entendendo que tem que acabar esse troço. Mas, Augusto, entre outras coisas. Então, aí a gente entra na seara de que nem sempre o que é necessário a gente consegue que seja feito. Sim. Então, é o mesmo caso que quando criaram o E-Social, vou dar um exemplo prático. Quando criaram o E-Social, disseram que não seria necessário mais nenhuma outra declaração para departamento pessoal. Por quê? Porque tem tudo no E-Social. Então, mas o E-Social tem um monte de informação que a empresa vai ter que se adaptar, vai ter que contratar sistema, enfim, foi um caos. Sim, mas isso vai substituir todas as outras. Até hoje a gente entrega todas as outras. Agora, esse ano que parou a Raiz, assim... É um absurdo isso. A parte tributária é a mesma coisa. Então, o que acontece? É mais ou menos a mesma coisa. É isso aí. A lei fala uma coisa... aí você está falando, não, mas vai ter que ter um acompanhamento. Não, vai ter que... Augusto gente, tem... Eu juro que eu botei no silencioso. Você está falando, a gente vai ter que tirar a complexidade dos processos para que a gente consiga acompanhar. É utópico, porque a gente sabe que não vai acontecer. Não, assim, não. Pode até acontecer em 20 anos. Durante 20 anos a gente vai penar. O sistema está empurrando o contribuinte para ele ficar na forma de apuração menos complexa, que hoje é a mais cara. É a mais cara. Que é o Simples Nacional. Então, assim, você não tem essa quantidade de problema, mas, assim, eu falo mas ela é a mais cara. O único jeito do sujeito não se aborrecer é pagar. Aí, assim, aí é louco, porque, assim, às vezes o ganho num outro regime é muito grande. E aí, assim, é um processo de educação também, né? Do cliente entender, né? Porque, assim, é difícil você explicar para um sujeito que está escrito de um jeito. Mas o STF, os tribunais podem vir, porque até a administração faz isso, né? Não, já era difícil vender isso antes. Não, reinterpreta uma coisa retroativamente. É lógico. Cara, assim, isso é possível, assim, mas o sujeito não entende, porque não é prudente isso aí, não é o que se diz, né? Sim. Mas a verdade é que isso pode acontecer. Então, enfim. A gente pega aqui, por exemplo, aqui a Sara comenta, só no Brasil isso, que loucura. Enfim, temos o Leonardo Gonorin aqui, é advogado, a Emanuele Monteiro, né, também. Juliano perguntou, ele será fala, que os custos contábeis advocatícios e era nesse ponto subir? Que eu queria tocar, considerando certeza, a imprevisibilidade, não se podendo com um grau de certeza se medir o risco, os nossos honorários vão ficar mais caros? Eu tenho certeza que não. Não, o nosso eu tenho certeza deveriam que não. ficar, mas assim, se você mas vai a gente já passou por esse processo. Se você consegue repassar isso, é outra história, assim. E aí é muito... Não consegue, o mercado não pratica isso. Não no nosso. Não, entendi. Assim, mas no meu também não. Mas assim, é muito de uma questão de posicionamento, realmente, e do que você quer enfrentar. Porque aí é uma tomada de decisão nossa. Assim, nossa profissão está ficando mais difícil. Assim, né? Porque a gente tem essa interseção aí, né? Sim. Tanto quanto tá ficando... às vezes até impraticável, entendeu? Assim, não vale. Assim, não vale. Acho que é a gente ter o parâmetro de saber aonde a gente vai. O que é possível ser feito. Não, e assim, o que você quer suportar. Assim, exato, nesse sentido. Não tem como você pegar qualquer coisa.
Assim, você vai ter que aumentar a concentração de atenção a um determinado cliente, você vai ter menos clientes. Eu acho, assim. E aí vai ser, assim, é uma limpeza que eu acho que vai acontecer também se você não tiver um reajuste dentro do próprio Simples Nacional, porque tá todo mundo brigando para não ter, né? Até porque é do interesse do governo que não tem, que é o que mais arrecada. Mas eu acho que é difícil não aprovar. Eu acho que é o contrário, amiga. Assim, eu acho. É mesmo, acho, pô, esse contrário. O governo quer mais despesa, não vai. Assim, isso é surreal, gente. Detesta o profeta do apocalipse. Mas não vai. Assim, não sabe o que eles vão gastar, eles querem uma PEC que não sabe o tamanho que vem, que talvez não venha. O governo quer gastar com outras coisas, não consegue cortar o que tem. Enfim, não vai tirar tanto dinheiro das estatais porque quer reinvestir, então, ou seja, vai sobrar menos lucro e vai sobrar menos dinheiro para o governo. Sim, eu acho que não vai ter reajuste nenhum, assim, eu acho. Porque estão falando desse reajuste tem 2 anos já, inclusive, né? Já. Pois é. Então, enfim, mas né, não e é esse o tema. E a reforma, então, nem se fala. Esquece, não. Essa reforma que não vai passar, quando eles ficam falando, assim, parece que é um negócio que é fácil, né, que vai mudar. Não vai. A melhor reforma que tem é lá do pessoal do Simplifica Já, do Alberto Macedo, que muda várias coisas pequenas aí, e que faz todo sentido que de certa maneira, acontece. A reforma, vem acontecendo pequenas reformas, né? A própria compensação cruzada é uma espécie de reforma, né? Você tem outras, a questão a limitação do ICMS dos combustíveis e da energia, né? Vamos lá, é uma reforma. Isso que vai acontecer. A gente falou em outras lives, inclusive acho que na última que nós fizemos, que nós dois concordamos com isso, que a reforma tributária vinha nas decisões do Supremo. Não, isso aí é fato. Né? Então a gente falou, não, vamos nos conformar que a reforma é essa, são decisões positivas ao contribuinte que traz uma sensação de reforma. É porque o pessoal acha que reforma tributária é para reduzir imposto, né? Que é uma inocência também. É uma inocência. Com essa estrutura administrativa desse tamanho, não tem chance de ter reforma tributária para reduzir imposto. Eu já acho melhor que nem faça mesmo. Porque assim, não tem como você ter uma redução de imposto sem você ter uma redução de gastos administrativos, você ter esse controle primeiro. E a maior reforma tributária que se faz, o melhor ajuste de despesas, né? A reforma administrativa que se faz no período de inflação é não corrigir essas tabelas de imposto. Sim, né? Porque o Estado arrecada mais, porque a maior parte dos contribuintes arrecada presumidamente com base no faturamento, a inflação sobe, o preço da venda sobe, o imposto sobe, ele arrecada, que é o que aconteceu. Vai dar superávit de novo, mínimo. Lógico, vai dar, não vai, assim. E aí você não vai conseguir, o Estado vai arrecadar. Por isso que eu acho que não vai ter correção na tabela do Simples. O Estado vai arrecadar mais mantendo aquela mesma condição de despesa. Porque ele também precisa corrigir pela inflação as despesas, e ele não vem corrigindo, né? Então a receita sobe e a despesa não sobe. E aí você começa a ter... E dessas decisões aí, enfim, bombásticas, agora discorre pra gente quais as mais... Essa eu acho que é que vai afetar mais gente. Aham. Mas a que pode afetar em termos de quantidade financeira. E pode falar um pouquinho tecnicamente das específicas que você já sabe que mudaram e que, porque tem muita gente não tem, assistindo né? que não... Assim, as que não tem nenhuma perdemos ainda. todas, né? Assim, perdemos todas, que podiam ter impacto mesmo, perdemos todas. Depois do CMS retirado da base de cálculo do PIS e da COFINS, perdemos todas, assim, de relevante. O que tem mudado muito é a jurisprudência do próprio CARF com relação à tributação federal, depois que foi mudado o voto de qualidade, que passou contra ser, né? Quando tem um empate, antes o empate era decidido a favor da Fazenda. Hoje ele é a favor do contribuinte, né? Inclusive em consonância Mas isso para matéria administrativa. Tributária, né? Sim. Sim, administrativamente, não é na justiça. Não é na justiça. Mas isso tem causado uma repercussão positiva para os contribuintes? Positiva muito grande. Até com coisas que a jurisprudência, o judicial já decidia a favor e o CARF podia decidir contra. O cara tinha que ir para a justiça. Isso, assim, foi a coisa mais republicana depois da compensação cruzada que aconteceu para mim. Mas isso faz todo sentido, porque afinal de contas você tem que dar a presunção de inocência, vamos dizer, faz sim, lógico. Que é o lado mais fraco na relação ainda bem alguma coisa para acalentar nossa... A intuição... Não, mas isso é uma previsão jurídica que não era... Sim. Que não existia, era o contrário. Não tinha. Era o contrário, A intuição republicana leva para esse pensamento, mas assim, não era assim, né? E tem questionamento sobre isso no Supremo Tribunal Federal, entendeu? Que isso é constitucional ou não, assim, né? Isso é um absurdo, né? E não é obrigatório, só o CARF, né? Os estados não fazem. São Paulo, por exemplo... Estados e municípios? Não. Faz sentido. Enfim, essa foi uma reforma tributária muito boa.
Então, a nível administrativo tributário, nós temos o CARF, que no caso de um empate, ele decide a favor do contribuinte. Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Na verdade, o empate dá a decisão ao contribuinte. E que tem sido questionado quanto à constitucionalidade disso. Isso, Beleza. Em matéria judicial, nós tínhamos a exclusão de ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Isso. Atualiza o povo como é que está hoje. Não, depois perdeu, tirou, teve o outro julgado desse, né? O último. Derivado desse aí foi a retirada do ICMS da base de cálculo da contribuição sobre a receita bruta, substitutiva da contribuição patronal sobre a folha. Perdeu, porque o Alexandre de Moraes, o Supremo, né, entendeu que a contribuição é um benefício fiscal, porque ela pode ser escolhida em relação... CPRB pode ser escolhida em relação ou sobre a folha, e é um benefício fiscal, e o benefício fiscal, ele entendeu que era diferente, que não tinha que não tirar podia, o ICMS disso aí. Isso, né? Beleza. Enfim, isso aí. E depois tiveram várias outras lá. Aí o ISS da base de cálculo do PIS da COFINS, a Tá lá exclusão. ainda. Tá ainda. Tava pra ganhar, aí o Fux chamou... Pediu pra ser presencial. Isso. Mas é o mesmo A raciocínio. gente não pode ir lá, não? É o mesmo raciocínio do ICMS. Assim, essa aí, assim, se o STF inventar alguma coisa aí pra tirar, vou ficar surpreso, né? E depois foram várias outras derrotas se ele menores. pode mudar o mesmo voto que ele já deu. Nossa, isso aí pra mim... Imagina se ele não pode tirar o ISS. Foi até o Pode, fim do mundo, né? isso aí. Isso aí foi pior do que... Não, dizer que ele pode mudar o voto que ele acabou Não de pode. mudar. Essa é a realidade. Assim, a gente tem que entender isso aí, assim, que essa é a realidade. É com isso que a gente está lidando, né? Então, assim... Não, mas... sempre pôde, Augusto. Sim. Mas não era uma prática. Na verdade, Tanto a gente não sabia. Não, olha bem. Você não sabia, você não tinha TV Justiça. Antes da TV Justiça, você nem entendia o que estava acontecendo. Mas eu vou te falar, não era uma prática. Sabe por quê? Na época, eu me lembro que eu acompanhei muito o julgamento do ICMS sobre a base do PIS do COFINS. E durou muito tempo esse julgamento. E aí, a gente ficava assim, tem 5, tem 6, ficava na torcida, entendeu? Ou seja, aí, agora quando conseguiu maioria, tava pronto, ok. foi Tava tipo festa. Mas você entende que isso é só um sentimento? Sim, por quê? Porque não era uma prática. Uma prática. Não, era Apesar desconhecido que podia mudar. Na verdade, porque era desconhecido que podia mudar o voto. Não, ninguém mudava. Exato, é o que a Mills está falando. Ninguém mudava. E aí todo mundo... Em casos de altíssima repercussão, que é o que ela está falando, que a gente acompanhava, não se sabia que podia mudar o voto e não se mudava o voto. Agora não, agora eu tenho a sensação que se fala de qualquer coisa na rua como se fosse algo comum, como se fala de corrupção hoje. Não, e aí o cara muda o voto de um dia pro outro, cara, isso não tem lógica. Não, muda dentro do próprio julgamento. Do próprio julgamento. Às vezes não precisa nem de um dia pro outro. Sim, não tem. A gente que tenta trabalhar com o mínimo de coerência. Às vezes o cara dá o voto, o pessoal continua dando voto, é surreal, aí ele pede vista e muda o voto. Isso tem, ué. Isso é... Não tem condição. Assim, não tem, assim... Desculpa aí, galera, foi... É difícil, é difícil. Desabafa. É difícil e assim... Mas eu tenho que falar que eu já fiz isso. O quê? Não, peraí. Eu já mudei meu voto durante um julgamento administrativo. Desliga a câmera aí, agora acabou a live. Gente, eu já mudei. Porque o que eu vou fazer? O senhorzinho, vou até contar o caso, que é rapidinho. O senhorzinho tinha podado uma árvore, gente. E aí ele chegou lá na prefeitura para se defender, que ele tinha tomado uma multa de R$4.000 porque ele podou a árvore. E ele pediu à prefeitura para podar a árvore e ninguém foi lá. A árvore está plantada na porta da casa dele, tem 40 anos que ele plantou a árvore. Tem 40 anos que ele poda a árvore. Por que ele não podia podar a árvore e a prefeitura... Para sempre. Aí detalhe, ele pediu à prefeitura para ir lá podar. A prefeitura não foi. Os galhos estavam chegando nos fios já de energia, estava perigoso. Ele, como todo ano fazia, podou a árvore. Ele ligou para a prefeitura buscar os galhos. Você pode mandar um caminhão aqui buscar os galhos? Porque eu podei a árvore. O que ele recebeu? Uma multa. Um auto de infração de R$4.000 porque ele podou a árvore. E ele ficou 40 minutos discursando, indignado, e eu me indignei junto com ele, só que quando eu julguei o processo, você não julga nada disso, você vê o seguinte, na lei está escrito que pode podar? Não pode podar. Então, essa é a diferença do plenário virtual do plenário. A Manu mandou dizer que você mudou o voto mesmo. Ela estava presente. A Manu fazia parte do conselho comigo. Eu perdi a fé em vocês agora. E aí, essa é a diferença do voto seco de um processo que você leu para o presencial. Esse senhor chegou lá e explicou tudo isso. Da emoção, que você está dizendo de ter o convencimento. Justamente, não era justo ele ter aquela multa.
ok? Tá. E aí, nós conseguimos cancelar a multa com muita boa vontade. Nem vamos entrar no que é legal, o que é moral, não. Não, a gente conseguiu um subterfúgio legal. A Ixi. verdade foi essa, tá? Porque tinha o auto de infração estava escrito como poda excessiva, não sei o quê, tipo, a forma como foi caracterizado o auto de infração não era verdade, não era verídico. Entendi. Então, a gente conseguiu cancelar por erro, né? um erro na lavratura do auto, ok? Mas nós só buscamos isso por conta do convencimento do senhorzinho explicando pra gente. Então, eu tenho que falar que eu já mudei meu voto uma vez. Inclusive, Entendi. eu fui a relatora do processo, pedi de volta, Entendi. mudei o voto. Não, ainda bem que foi uma árvore, perto da decisão que o Alexandre de Moraes está dando. Mas eu não sabia, sinceramente, eu não sabia que o STF podia mudar o voto. Pode, todo julgamento pode. Tribunal de Justiça, todo mundo. Não sabia. Depois de dado o voto mudar. Pode. Augusto, você tem não vou falar em números reais, mas enfim, você consegue mensurar ou expressar o impacto dessas alterações que nós tivemos agora? Não. Eu acho tudo chute, assim. Não, você só consegue medir que a expectativa foi extremamente frustrada. Sim. Né? Sim, foi muito frustrada. Sim, é porque você não sabe quantas ações estão transitando julgado. Mas eu tô dizendo no nosso escritório, no nosso meio. Não, mas foi frustrante. Assim, vai ser, né? Porque tá vindo. Mas, assim, o que você vai ter é que redimensionar, recalibrar determinados orçamentos dos clientes aí, né? Ele vai ter que considerar uma despesa que ele não tinha, né? Então, muito embora você tenha, eu acho, com essa tese aí, poucas pessoas que ganharam ou transitam em julgado alguma coisa que, em termos quantitativos, né? Que depois que voltou atrás, o que você tem, no final das contas, o que é mais caro para mim, é a própria insegurança, né? Sim. De você poder ganhar e depois perder de uma hora para outra. Porque, assim, do jeito que tá ali, a União, o Estado, o fisco, eles não precisam nem te notificar. A responsabilidade por recolher passa a ser do contribuinte. Ele tem que acompanhar esse julgamento e entender que, a partir daquela data, o tributo passa a ser devido. Entende? Assim, é porque é isso que do jeito que tá lá, não terminou, né? Tá 5-2, enfim, isso aí vai pro 5-2 pra quem? Pro fisco. Já deu ruim aqui. Tá Mas muito vai pro ruim. presencial e aí zerou, né? Agora vai. Porém, de outro lado, se for o contrário, eu acho que, não é esse o objeto, mas se for o contrário, também tem que valer. Sim. Quando a gente perde e depois o STF julga isso favorável ao contribuinte. Tem que ter os reembolsos. Não os Não reembolsos. Na mas verdade, a partir no dia daquele seguinte, momento. o contribuinte Ele já vai Não pode... tem impacto direito. retroativo. O contribuinte já tem o direito de não recolher, ou recolher a menor, sem necessariamente entrar com processo. Sim, Sim. concordo, Né? concordo. Mas não precisa ter uma manifestação expressa para isso, porém, é o paralelo, assim. Porque, por exemplo, quando o ICMS PIS e COFINS, né, retirada do ICMS do PIS e COFINS, quando transitou em julgado, que para frente, né, acabou lá e para frente podia deixar de fazer, a Receita Federal demorou, se eu não me engano, mais de uns 6 a 8 meses aí para editar a instrução normativa, para permitir todo mundo parar de pagar para frente e pegar o para trás. Então, assim, com essa interpretação, você já poderia parar de pagar ali, parar entendeu? agora. Acabou. Agora. Né? Então, Ou seja, tem um acalentozinho aí. se vier, não vier. é o objeto, porque tem que estar escrito lá, assim, ó, é um detalhe Tem que jurídico. É porque pra mas eles têm gente que o fazer caminho é um pouco mais longo pro É, contribuinte. Mas você acha que tem alguma outra possibilidade de impacto ruim aí nesses processos, sem ser esses que a gente falou aqui? Não, assim, do Tem, que eu tem, vejo... tem alguma coisa rodando? Que Não, você... o que tem é o que começou também no plenário virtual. Esse está valendo até sexta-feira. Ah, Que é o da inconstitucionalidade, da restrição da não cumulatividade do PIS e da COFINS, né? Hoje, o PIS e a COFINS, no sistema não cumulativo, tem possibilidade de você tomar crédito daquelas despesas que a lei diz. Sim. E o STF está julgando se a lei pode ou não restringir as despesas, porque a interpretação que o contribuinte quer dar é que, como a Constituição inclusive, falou... eu acho que teve uma decisão, não sei se foi de CARF ou se foi de julgamento,
passada, não, acho que foi julgamento mesmo passado, falando que não era, que aquela lista não era taxativa, que ela deveria ser interpretada como todas as despesas são aplicadas diretamente Mas você tem que se vincular àquele texto. Tem que dizer o que é insumo, tem que dizer aquilo que está ali. Você tem que se vincular ao texto. O que o julgamento quer dizer é que seria irrestrito, que não precisaria do texto. A Constituição permite que você tome crédito de todas as despesas, independentemente do texto, entendeu? Então, explicando o seguinte, olha bem. Esse é o julgamento que acaba sexta-feira. Para fazer esse negocinho aqui, eu tenho insumos aqui, tá? Eu tenho metal e tenho bolinha. Aí, o que antes dizia era o seguinte, a partir do momento... Que diz? A partir do momento que eu digo que eu uso de insumo para fazer isso aqui, metal, bolinha, embalagem, plástico... Cola, base, eu posso me apropriar dos créditos. Se eu não disser que é insumo, por exemplo, se eu não disser que a cola é insumo, eu não posso me apropriar. Apesar da cola ser insumo, porque ela está aplicada aqui. Então... Isso era não o que existe sem a cola, E aí o Augusto está falando o seguinte, que o julgamento agora é para dizer o seguinte, o que você usa no processo vai ser considerado para crédito PIS/COFINS, independente de você dar o nome a ele, de insumo, do que está previsto na legislação. Isso aí é um detalhe, porque a Constituição fala que, assim, né, lá no parágrafo 12 do artigo 195, que a lei regulará a não cumulatividade do PIS e da COFINS de acordo com a atividade econômica. Certo. Dá a entender, a interpretação é que você vai dizer qual a atividade econômica que tem ou não cumulatividade. Sem restringir dentro daquelas que tem, o que pode ou não pode. É isso aí. Por exemplo, até gasto com a folha de salários poderia ser. Você entende? Que é, né, na verdade, a maior parte dos gastos das empresas aí. Mas a pessoa física não pode, porque não tem incidência do outro lado. Mas aí tem esse problema, assim, mas o que... Mas porque a lei diz isso, né? A interpretação que se faz da lei. O que o STF está julgando é se essa lei é constitucional ou não. Se declarar que é inconstitucional, zerou, e esse é um dos motivos pelos quais eu acho que isso não vai passar, porque você poderia tomar... porque o impacto... Esse é porque tem um impacto. Imagina a quantidade, toda despesa aí. Aí você vai ter que ter uma lei para dizer o que é despesa. Aí assim, aí depois é uma restrição, não é? Eu acho que eles não vão mexer nisso aí. Inclusive, Augusto, teve um evento que a gente estava falando sobre planejamento, sobre reforma, e eu sou uma pessoa que defendo o crédito irrestrito e aumento da alíquota. É sério. Eu acho que ia resolver muito BO que a gente tem hoje em dia de fiscalização, de autuação, enfim... Ok, diminui um pouco do seu trabalho. No caso aí, diminui um pouco Busca cerveja para Augusto. Diminui um pouco da base do advogado trabalhar. Por quê, né? Assim, você tendo direito a crédito de tudo, mesmo que falasse assim, sim. É um crédito, todo pagamento que você fizer a outra pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica pagou PIS/COFINS, eu acho que essa restrição não é desconexa do assunto, mas assim, tudo que você pagou a uma pessoa jurídica vai te gerar crédito PIS/COFINS, porque essa pessoa jurídica pagou PIS/COFINS. E aumenta a alíquota, porque a gente sabe, que é o que você acabou de falar, que nenhuma reforma tributária vai reduzir a arrecadação do governo. Não vai. Ele pode reduzir para um setor, aumentar para outro. Inclusive a proposta que tem é essa aí, né? O setor financeiro sempre tem as reduções, né? Sempre tem as regalias. Mas assim, a intenção era que e para simplificar, aceito, tá? Deu uma baixada no nível aqui. Para simplificar, uma solução viável, e eu acho que bem-vinda, seria essa questão de simplesmente creditar tudo. Mas para isso acontecer, tem que ter um aumento de alíquota. Então, eu também acho, igual você, eu acho que isso não passa, porque isso reduziria muito a arrecadação. O impacto seria assim. Você imagina se o impacto do ICMS sobre PIS/COFINS já foi... E o STF tem levado em conta muito o efeito arrecadatório das decisões. Se eles fazem isso, é porque a gente sempre pensa que ele vai reduzir de imediato, né? Ele pode fazer como fez com o DIFAL, né?
falou, olha, é inconstitucional, mas só vale depois de 2024. E aí, vamos falar do DIFAL, já que você citou o assunto. Tá no mesmo problema. Eles estão, a votação que está acontecendo vai para o plenário virtual também, parece valer a partir de 2023. Muito embora você tenha votos a partir da lei já, Certo. a partir de 90 dias e a partir do ano que vem. Mas assim... E quem está ganhando? E agora eu não sei dizer de cabeça, mas tá no 1, 2... Tem um voto para ser... Não, 2 votos para ser imediata, acho que um voto para ser em 30 dias e tem uns 3 ou 4 votos. Ou seja, vai ter, só define quando. Só vai definir ano que vem. Ano que vem vai definir se valia desse ano. Se valia 2022, isso. Gente, é muito louco. Não, isso aí é louco, assim. E você lê um negócio, como é que você explica isso? Assim, o difícil é como é que você explica isso pro cliente, assim. Não faz sentido, assim. É a parte mais difícil do negócio. Isso. É explicar pro cliente que pode mudar o entendimento. E pior, pode mudar retroativo, entendeu? Sim. Mas como assim? Não pode mudar. O cara que leu lá, ele falou que aquilo sempre foi escrito desse jeito e vai para trás. É difícil isso. A Emanuele colocou aqui que comissão aprova projeto que altera PIS e COFINS para cooperativas. O rol de entidades que poderá ter o benefício foi aumentado. Ela colocou isso aqui. Qual o seu comentário em relação a isso? Não, assim, depois que virar lei eu falo, porque assim, não adianta, assim, porque você não sabe, o negócio vai e vem, volta e... Entendeu? Não adianta ficar olhando isso aí, assim. Eu acho que... No momento não adianta nem ficar acompanhando os votos, eu acabei de descobrir. Isso aí. Isso aí. Concordo. Exatamente. Negócio que a gente fazia antigamente. Não, vou te falar, os votos. Não adianta. Eu recebi uma mensagem do cliente perguntando dessa ação do PIS e COFINS, se a gente já tinha entrado com essa ação, se valia a pena, porque ele recebeu uma proposta de um outro advogado para entrar, porque até sexta-feira. Eu falei, olha, eu acho, primeiro, nós não entramos porque eu acho que isso aí não vai dar nada, vai perder. E segundo, que eu acho que até sexta-feira não vai julgar, né? Vai pegar e tal. Vamos ver até o que vai acontecer até sexta-feira. Porque é isso, não adianta. Não adianta. Assim, é só depois, né? Só Augusto, depois. qual recado você daria para os nossos advogados que estão nos assistindo? Difícil isso. Difícil. Os contadores. E os o que contadores você... é o seguinte, amigo, pega na mão de Deus e vai. Na verdade, é a sua conclusão em relação a esse contexto, para a gente fechar. Bom, o contexto é o seguinte, o STF realmente vem vem contribuindo com várias resoluções. Ok. Elas são geralmente contra o contribuinte. Então, assim, você tem pouco ganho nesse assunto. Então, assim, a minha conclusão é que nós vamos perder mais do que ganhar. Não dá para se fiar, se garantir profissionalmente por isso aí, por essas coisas. Cobre para fazer, cobre para aconselhar, cobre para explicar. Cobre para planejar. Cobre para planejar, cobre. Ou assim, implanejável, né, mas... Porque tem também, né, toma tempo e energia. Sim. E vamos ter que aguardar os próximos desdobramentos aí, porque assim, nesse atual nível de gasto frente à receita, né, que os governos, né, vamos dizer assim, que o direito positivo coloca aí para os governos, você não consegue definir, nós nunca vamos chegar numa satisfação plena dos direitos sem aumentar a arrecadação. Essa era a minha pergunta. Ou vai ter um aumento de arrecadação, ou nós vamos ter que entender que o que a Constituição prometeu não é daquele jeito. Entendi. Que aí, essa era a minha segunda nós pergunta. vamos ter que reler a Constituição de um outro jeito para entender que tem que financiar outras coisas, ou tem que promover reformas constitucionais mesmo. É tipo a questão não é proteção, mas da garantia à saúde que o Estado tem. O Estado tem que entregar tudo. Tem um tratamento milionário. Hoje, no começo, a jurisprudência tinha que mandar o remédio vir de não sei aonde, que o Estado tem que pagar. Fala, não é assim. Não é então, assim. Já começa a ver de outras coisas. Então, assim, vai ter que ter um equilíbrio aí republicano nessa leitura. E eu acho que é uma mudança até da forma de tributação frente à mudança da produção de riqueza aí, né? Como, por exemplo, a gente... Que eu acho que o desequilíbrio está exatamente aí. Por exemplo, que é uma reforma possível, é você mudar a tributação sobre o emprego, sobre a folha de salários, a própria questão do FGTS, os vínculos trabalhistas, o que é vínculo, o que não é, e como é que tributa isso aí. Assim, parar de impedir o cara de contratar, de ter funcionário, dele ter um vínculo dele de crescer. emprego. Isso, assim, eu acho no assim... momento em que a gente está acompanhando discussões
sobre voltar à contribuição obrigatória de sindical, por Isso exemplo. E aí o sindicato atrapalha muitas coisas, É um assim. retrocesso. Com todo respeito à luta sindical aí, as com contribuições... todo respeito à presidente do sindicato que está presente do seu lado. Também, com todas essas contribuições, mas assim, existem coisas que não são, assim, não é que não são a favor, mas que atrapalham. Sim, o sindicato não concordo. pode ficar entre o empregado Concordo, e o empregador. sim, Assim, é diferente quando você tem a relação de fragilidade, mas você tem muitas situações, porque a população está envelhecendo, Sim. você tem menos gente, menos mão de obra disponível, existem várias políticas assistencialistas. Hoje, assim, num grande centro, Vitória, Vila Velha, num grande centro desse, o sujeito pode escolher trabalhar. Sim. Você não tem mais aquela necessidade, ele não depende tanto, então assim, Não depende do Estado. É muito difícil. Rapidinho, deixa eu só terminar, amigo. Ah. Então assim, o sindicato, ele não pode atrapalhar, criar políticas para atrapalhar isso aí, assim. E aí, a flexibilização de permitir que o cara negocie direto, algumas coisas, assim, né? Isso aí tem que ser pensado e discutido. Eu participei de uma discussão essa semana, por isso até que eu citei a volta da contribuição sindical obrigatória. Sou contra. Sou contra. É mais um imposto. Olha bem, eu sou presidente do sindicato e eu sou contra. Por quê? Dois motivos, tá? Primeiro, o sindicato, ele tem mais força de trabalho e necessidade de mostrar trabalho quando não tem contribuição obrigatória, porque o dinheiro não é fácil. Tem isso também. Tá? Então, ele tem que fazer por onde, mostrar para aquela classe que ele está trabalhando, que ele está atuando e que vale a pena aquela pessoa se filiar para contribuir para o seu ganho profissional, tá? Então, primeiro ponto é esse. Segundo ponto, esse dinheiro rolando solto acabou criando um monte de situações de pessoas que estavam nos sindicatos como cabide de empregos e só sugadores de dinheiro e que não faziam nada em prol daquelas pessoas ali. Nós temos uma mudança radical de perfil de funcionários, tá? Nós temos outra geração, perfil de pessoas diferentes. Não, mas as pessoas, os meninos não querem hora, os meninos não querem subordinação, os meninos novos, tá? Menos gente quer aquela relação de emprego tradicional. Não quer, ele quer o home office ou híbrido, ele quer a liberdade para trabalhar na hora que ele quer autonomia para trabalhar e entregar o trabalho. Isso não é um perfil CLT, isso é um perfil prestador de serviço. Então, se a gente partir para... mas se o sindicato ficar brigando agarrado no pote de mel, sabe o urso agarrado no pote de mel com a história velha que a gente estuda lá na faculdade? Se ficar agarrado no pote de mel, amigo, vai se queimar e vai morrer queimado grudado no pote de mel, porque vai ser atropelado. Então, assim, mude. Eu acho que o sindicato tem sim um papel importante em alguns setores ainda, porque nós temos pessoas extremamente, uma população carente de conhecimento e que se tiver um sindicato inteligente, consegue fazer algo por aquela categoria, mas isso passa muito pela não ter farra de dinheiro fácil, não ter contribuição obrigatória e os sindicatos entenderem que eles precisam do empresário, tanto quanto o empresário precisa dos funcionários. Concordo. Ambos, um precisa do outro. Sempre foi, né? Sempre foi. Mas eu acho que a gente está num processo, num estágio de retrocesso tão alarmante. Então, e isso se reflete em todos os contextos. A gente está falando de contribuição sindical, você pega a reforma trabalhista. A gente percebe uma diminuição dos volumes de ações trabalhistas no Justiça do Trabalho, a gente percebe que, paralelo a isso, por diversas razões, pandemia, reforma trabalhista, uma mudança no perfil de trabalho, tem as gerações que vêm muito diferentes de nós, beleza. Mas quando você olha para dentro da Justiça do Trabalho, quando você vai discutir o direito na Justiça do Trabalho, que tinha como pauta de reforma a liberdade econômica para aumento dos empregos, para atrair investimento externo, porque iam atrair olhares para o Brasil, aonde se quebrava a barreira, que era ruim contratar no Brasil por conta da legislação trabalhista. Mas quando você olha para dentro dos bastidores de um julgamento, por exemplo, não se discute o direito, se discute quem está mentindo ou quem está falando a verdade. A pauta de discussão de uma ação trabalhista é quem está falando mais a verdade e para quem que eu vou dar o ganho de causa. Isso não mudou. Então, se eu venho com outros elementos que
trazem força para esse desequilíbrio que ainda existe, que a reforma trabalhista não tirou, eu causo ainda mais impacto negativo naquilo que eu chamo de um retrocesso sem fim, que é o que a gente está vivendo hoje. Então, eu não acho que a reforma trabalhista resolveu 100%, mas melhorou. Eu acho que a volta da pauta da contribuição sindical e de outras questões trabalhistas que eu tenho certeza que vão surgir nesse novo governo contribuem para esse retrocesso sobre a ótica trabalhista. O tributário eu já achava caótico, hoje eu estou ainda mais desanimada com tudo que eu ouvi aqui. O econômico nem se fala, o político, enfim, eu vou me omitir a dar a minha opinião sobre isso. Se abstenha. Eu vou me abster. A gente está no período mas, assim, que a gente é muito triste a gente ver que, independente do governante que a gente tinha, a gente vê o quanto a gente caminhou, apesar de uma pandemia, e isso o mundo fala do Brasil, e ver o ponto em que a gente se encontra sem uma mudança de governo, já com situações tão caóticas, com informações tão tristes, que essas que você trouxe, e as que ainda estão por vir, que, na minha opinião, não são nada boas. Entendeu? Então, assim, é ruim a gente estar aqui e tentar passar uma mensagem melhor do que essa. Isso me deixa muito mal. Porque é difícil falar algo melhor do que isso hoje. Augusto é copinho meio cheio e Tamires é copinho meio vazio. Só isso, É difícil você falar diferente, entendeu? Assim, a gente é ser humano de fé, a gente é ser humano de boa vontade, a gente sempre acredita que a gente vai fazer o melhor. Mas tá difícil acreditar em situações melhores do que a gente já viveu. Esse é o meu sentimento. Né? E é isso para concluir. Tá tenso. E aí, amigo, quer concluir mais alguma coisa? A gente já falou pra caramba. Eu acho que é isso. Estamos caminhando para os nossos minutos Eu acho finais. que até a conclusão é que as nossas profissões estão mudando também, né? Como é que a gente pode contribuir aí com a atividade do cliente? Tá ganhando novos contornos, assim, né? Porque isso aí não tem como a gente controlar. É o que você falou. Não depende da gente, assim. Vamos começar a cobrar, ok? Por essas coisas todas. Essa cobrança tem que acontecer, assim, porque é onde você tá... Aqui você tá se submetendo, né? Então, assim, a profissão vai ficando mais complexa, você vai tendo que lidar ou trabalhar, né, com mais informações, ter mais habilidades. Até porque a insegurança não é medida, né? Então você... Isso, e as variantes são amplas, assim, na verdade, assim, você não tem um limite. O que tá ficando agora, escancarado, é todo o poder que um agente de julgamento tem, porque o STF é o último ponto. Mas, assim, o último ponto. O fiscal lá da fiscalização tem esse poder também. Chegar lá, olha, não, tá errado, interpreta pra trás e assim, e tem um filósofo jurista que fala, Hans Kelsen, né, que a criação da norma é um ato moral. É o agente que olha e vê, assim, posso interpretar, posso não interpretar, tá certo ou não tá certo, que é o que o STF faz, que é o fiscal faz, que é o juiz faz. Então, assim, isso é uma questão moral, né, do indivíduo que está inserido num contexto social. E aí é muito mais complexo do que todo esse microsistema jurídico que a gente vê, que você tem um controle e no qual o STF é o máximo do controle. Mas, assim, toda hipótese limite de controle não tem limite. Que é como disse um amigo meu lá. Falou, mas aí o ministro do STF é quase Deus. Eu falei, isso aí, é o mais próximo. É o mais próximo. É o mais próximo. É o mais próximo, porque ele vai dizer e ninguém pode mudar. Então, se você quiser alguém que mude, assim, você vai ter que criar um outro sistema e esse outro sujeito, ou esse outro grupo de sujeitos, vai ser o STF daquele sistema e vai ser sempre assim. Eu acho que, assim, encarar como as coisas são é o melhor que a gente pode fazer, né? Sim. Milza? Bom, vamos agradecer a presença de todo mundo que assistiu nossa live até agora. Deixar aqui registrados os nossos canais digitais para quem quiser seguir e acompanhar as novidades, tá? O Instagram da Tasso é @TassoAccounting, o Facebook da Tasso é Tasso Consultoria e o LinkedIn Tasso_Scouser. Da Expertise no Instagram, Grupo Expertise e no Facebook, Grupo Expertise Account. Da Tex BPO Finance no Instagram, tex.bpofinance no Facebook e no LinkedIn Tex BPO Finance. São as redes sociais das nossas empresas, minhas, da Tamires e da Carla, tá? Para vocês seguirem. Se vocês tiverem alguma pergunta depois da live, o pessoal que está assistindo Augusto depois, né? O Augusto é super agradável e solícito, ele responde, então pode encaminhar em alguma rede social, tá? Os questionamentos, as perguntas,
que a gente encaminha para ele, com certeza ele vai responder. Não fica ocupando o menino demais, que o menino já é muito ocupado, tá? Manda realmente o que for necessário, tá bom, gente? Obrigada pela presença. A Milza vai falar da nossa próxima live. Nossa próxima live será dia 30 de novembro. Esse mês, excepcionalmente, nós teremos 2 lives no mês. Porque a agenda de Carla é pior do que deve estar pior do que a do Lula no período de transição de governo. Eu nunca vi uma pessoa ter compromisso todos os dias de dezembro. Então, a nossa live de encerramento do ano, que é aquela festa maravilhosa que a gente faz, que o Augusto já está convidado, estará presente. É dia jantar. 30 de novembro. Será num restaurante que eu não vou dar o endereço, não vou dar o nome, porque senão vai bater um monte de gente lá na porta pedindo para entrar, entendeu? Penetra, tem tudo quanto é lugar. E a gente vai ter música, nós vamos ter todos os convidados do ano para a gente fazer um bate-papo de retrospectiva do ano, que o ano foi tenso, tá? E será num horário diferente, será às 17 horas. Então, por favor, fiquem atentos, porque não será às 19 horas, que normalmente é o... Será às 17. Será às 17 horas, 30 de novembro, na próxima No mesmo formato do ano passado, só que às 17 horas. Isso, às 17 horas. É sunset, é chique agora, tá? Estão todos convidados a nos assistir, nós vamos divulgar antecipadamente nas nossas redes. Obrigado mais uma vez aos nossos patrocinadores, a Ford Nexus, que está aqui conosco sempre. Augusto, obrigado pelo convite, sucesso, né, para você, para nós, que estejamos sempre juntos nessa caminhada. Desanimar a gente não vai, e a gente vai continuar bem, feliz e com dinheiro no bolso, porque a gente sempre dá um jeito, não é isso? Então, apesar do desânimo, a gente vai continuar trabalhando. Obrigada a todos. Lourinha, suas considerações finais. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau. Hein? Tchau.